Olá, queridos amigos do canal da Nana. Hoje, quero começar com uma pergunta que faz o meu coração vibrar. Já sentiram o medo de perder a pessoa que mais amam, e depois a explosão de felicidade ao abraçá-la novamente? Fico verdadeiramente emocionada ao ler os vossos comentários cheios de carinho e apoio à nossa jornada de amor, minha, do Alex e do pequeno Henry. Desde o pedido de casamento sob o luar, o presente da bicicleta elétrica que me poupou esforços, a festa com os amigos do Alex, até aos itens carinhosos que ele preparou para o Henry. Esta jornada tem ainda muitos momentos comoventes pela frente, trazendo belos valores sobre amor, família e união. Então, venham comigo nesta história de hoje, e não se esqueçam de subscrever o canal da Nana, ativar o sininho, dar um like para me apoiar. Hoje, vou partilhar um dia cheio de angústia quando não encontrei o Henry, e a alegria imensa de o reencontrar. Vamos ouvir juntos e partilhar os vossos sentimentos. Desejo-vos uma sessão cheia de alegria. Vamos começar a história de hoje. A luz suave do entardecer filtrava-se pelas copas verdes das árvores, cobrindo o caminho de terra que leva à minha pequena casa de madeira com um brilho dourado, como sempre trazendo a esperança de uma noite quente ao lado do Henry. Mas hoje, ao voltar do mercado na bicicleta elétrica que o Alex me deu, depois de um dia a vender legumes, o meu coração apertou-se como se estivesse a ser esmagado. Após dias cheios de felicidade, desde o pedido de casamento sob o luar, quando aceitei com um beijo doce do Alex, o presente da bicicleta elétrica para não ter de carregar cestos de legumes a pé, a festa com os amigos dele onde fui calorosamente acolhida, os itens para o Henry como biberões, fraldas e um aquecedor que o Alex escolheu com tanto cuidado, e o sonho de construir uma casa nova para que eu e o Henry tenhamos um lar seguro, pensava que tudo estava a entrar nos eixos. O Henry, o meu menino de 3 meses com bochechas rosadas e olhos redondos brilhantes, é a luz da minha vida. O Alex, um homem maravilhoso, ama-me e ao Henry como se fosse seu próprio filho, sempre me fazendo sentir protegida e valorizada, apesar dos dias difíceis que vivi, abandonada enquanto grávida do Henry, vagando sozinha com o coração partido. Mas, ao entrar na casa de madeira, o berço do Henry estava vazio. A dona Min, a mãe do Alex, que costuma cuidar do Henry quando vou ao mercado, também não estava lá. Chamei alto, a voz tremendo de pânico, corri pelo quintal, verificando cada canto da casa, do quarto pequeno à cozinha, mas não havia sinal do Henry. O meu coração parecia parar, o medo tomou conta de mim, as lágrimas prestes a cair. Imaginei o pior, a mente girando com imagens do meu pequeno Henry perdido algures. Peguei no telemóvel, com as mãos trêmulas, e fiz uma videochamada para o Alex, gesticulando em desespero. Alex, o Henry não está em casa, não sei onde ele está, estou com tanto medo, ajuda-me. As lágrimas rolavam pelo meu rosto, os gestos entrecortados pelo pânico que não conseguia conter. O Alex, que estava no estaleiro, ficou imediatamente tenso, mas tentou acalmar-me. Nana, calma, estou a caminho. O Henry vai estar bem, prometo. Espera por mim, chego já. Ele largou tudo, sem hesitar, saltou para o carro velho e correu para a minha casa, o coração também em tumulto de preocupação com o Henry. 15 minutos depois,
O Alex estava à porta, suado, correu para me abraçar com força, limpando as lágrimas do meu rosto com dedos trêmulos. Nana, não tenhas medo, estou aqui. Vamos encontrar o Henry, ele vai estar bem, prometo. O meu coração ainda estava emaranhado, mas o abraço quente dele, o olhar determinado, deram-me uma centelha de esperança no meio do caos. Ele segurou a minha mão, com uma voz firme. Nana, vamos perguntar aos vizinhos, contactar a polícia, fazer tudo para encontrar o Henry. Não vou deixar nada acontecer a ti ou ao Henry. Assente, com lágrimas a cair, gesticulando que confio nele, e que só quero o Henry em segurança, que posso enfrentar qualquer coisa por ele. Corremos pelo bairro, batendo de porta em porta, perguntando aos vizinhos. Eu gesticulava, enquanto o Alex explicava com urgência. O Henry, o filho da Nana, de 3 meses, desapareceu de casa. Alguém viu quem o levou? Os vizinhos, bondosos, juntaram-se, preocupados conosco, e alguns começaram a procurar pela vila, desde o caminho de terra até a orla da floresta próxima. O Alex ligou para a polícia, com a voz tremula, mas tentando manter a calma. O meu menino, o Henry, de 3 meses, desapareceu de casa na vila. Por favor, ajude-nos a encontrá-lo. A polícia garantiu que enviaria uma equipe imediatamente para coordenar a busca. Chorei descontroladamente, abraçando o Alex com força, gesticulando que não consigo viver sem o Henry, que ele é o meu mundo. O Alex puxou-me para ele, os olhos também vermelhos, a voz embargada. Nana, prometo que vamos encontrar o Henry. Amo-o como se fosse meu filho, não tenhas medo, vamos trazê-lo de volta. Não vou desistir. No meio do desespero, quando o sol do entardecer começava a desvanecer, um vizinho correu até nós, ofegante. Nana, Alex, ouvi a Dona Lan, do início da vila, dizer que esta manhã a Dona Han, a mãe do ex-marido da Nana, passou por cá e levou o Henry. Ela disse que só queria brincar com o neto um pouco, mas não avisou a Nana. Fiquei atônita, o coração batendo forte, aliviada e furiosa ao mesmo tempo. A Dona Han, mãe do meu ex-marido, que cortou contato quando fui abandonada grávida do Henry, como pôde levar o meu filho sem dizer nada? O Alex segurou a minha mão, com uma voz calma, mas determinada. Nana, vamos à casa da Dona Han agora. O Henry está bem, prometo. Corremos para a casa dela, a alguns quilômetros da vila, o meu coração dividido entre alívio, raiva e o desejo ardente de abraçar o Henry, de sentir o seu calor pequeno. Ao chegar, pela janela, vi a Dona Han a embalar o Henry nos braços, cantando uma canção de embalar suave, os olhos cheios de amor. O Henry balbuciava, as bochechas rosadas, tranquilo nos braços dela, sem saber o quanto a mãe estava desesperada. Corri para dentro, abraçando o Henry com força, as lágrimas rolando pelo rosto, gesticulando um agradecimento ao céu por ele estar seguro. O Alex ficou ao meu lado, respirando aliviado, os olhos também vermelhos, a mão pousada suavemente no meu ombro, partilhando a minha alegria. A Dona Han olhou para mim, com uma voz cheia de remorso, os olhos marejados. Nana, peço desculpa. Estava com saudades do neto, só quis levá-lo por um bocadinho, mas esqueci-me de te avisar. Errei,
não pensei que ficasses tão preocupada. Gesticulei, dizendo que entendo que ela ama o Henry, mas que senti um medo imenso ao não o encontrar, que só quero que ele esteja sempre seguro. O Alex abraçou-me pelos ombros, falando com a Dona Han num tom gentil, mas firme. Dona Han, sabemos que ama o Henry, mas, por favor, avise a Nana da próxima vez, para ela não sofrer assim. O Henry é o nosso mundo. Ela assentiu, com lágrimas a cair. Prometo, não volto a fazer isto. Alex, obrigada por cuidares da Nana e do Henry. No caminho de volta, abracei o Henry com força, sentindo o seu calor pequeno, as lágrimas ainda a cair, mas agora de felicidade. O Alex conduzia, segurando a minha mão, com uma voz quente: Nana, peço desculpa por te teres assustado. Também temi perder o Henry, mas estou tão feliz por ele estar bem. De agora em diante, estarei sempre ao vosso lado, protegendo-vos. Gesticulei, agradecendo-lhe por ter largado tudo para estar comigo, por amar o Henry como seu próprio filho, e por ser o meu porto seguro. Quando o carro parou em frente à casa de madeira, eu e o Alex saímos, abraçando-nos com força sob o luar prateado, com o Henry entre nós, balbuciando como se quisesse participar. O Alex beijou-me a testa, depois beijou suavemente a bochecha do Henry, com a voz embargada: Nana, Henry, amo-vos mais do que tudo. Hoje foi um dia assustador, mas estou feliz por estarmos juntos outra vez. Sorri, com lágrimas de felicidade, gesticulando que também o amo, e que estarei sempre ao seu lado, aconteça o que acontecer. Naquela noite, preparei um jantar simples, mas quente, na pequena casa de madeira. Peixe estufado aromático, legumes cozidos verdes e uma sopa azeda fumegante, tudo parecia carregar a alegria do reencontro. Sentamo-nos à volta da velha mesa de madeira, com a luz tremeluzente da lamparina iluminando os nossos sorrisos radiantes. O Henry, no berço ao lado, balbuciava como se participasse na conversa, os olhos redondos brilhando. O Alex ajudou-me a pôr a mesa, prendeu-me o cabelo enquanto eu estava ocupada, num gesto gentil como uma carícia silenciosa. Durante o jantar, falamos do futuro à nossa maneira. Ele contava, eu gesticulava, mas entendíamos-nos do fundo do coração. O Alex falou dos nossos sonhos. A casa nova com um jardim verde, onde o Henry pudesse correr, um casamento pequeno e acolhedor com as bênçãos dos amigos, e dias felizes juntos para sempre. Gesticulei, com os olhos brilhando, que estou feliz por hoje, por ele ter estado comigo no momento mais assustador, e por o Henry estar seguro nos nossos braços. O Alex segurou a minha mão, com uma voz quente: Nana, amo-te a ti e ao Henry mais do que tudo. Hoje percebi o quanto vocês são importantes para mim. Prometo proteger-vos sempre, para nunca mais passarem por este medo. Sorri, com lágrimas de felicidade, gesticulando que confio nele, e que estarei sempre ao seu lado, não importa o que a vida traga. Quando o luar brilhante entrou pela janela, envolvendo a casa de madeira numa luz prateada, o Alex embalou o Henry, cantando uma canção de embalar desafinada, fazendo-me rir. Beijou-me a testa antes de partir, sussurrando: Nana, amanhã volto, vamos cuidar do Henry juntos e construir o nosso sonho, está bem? Assente, com um sorriso radiante.
o coração cheio de emoção pelo amor dele, pela alegria de ter o Henry de volta, e pelo abraço quente sob o luar. Esta história fez-me, Nana, chorar de angústia e depois explodir de felicidade ao abraçar o Henry. O momento em que não encontrei o meu filho, o apoio do Alex ao largar tudo para estar comigo, e o abraço do reencontro com o Henry são a prova do nosso amor profundo. O Alex ama o Henry como seu próprio filho, esteve ao meu lado no momento mais difícil, fazendo-me acreditar que o amor pode superar qualquer medo. O que acharam deste momento de reencontro? Já sentiram a alegria de encontrar novamente um ente querido? Partilhem os vossos sentimentos nos comentários. Esta história lembra-nos que o amor é proteção, é superar juntos os momentos mais assustadores para encontrar a felicidade. Não se esqueçam de dar like, partilhar o vídeo e subscrever o canal da Nana para acompanhar as próximas histórias e apoiar-me a trazer mais momentos tão especiais.